Você já se sentiu enganado pela própria educação? Já descobriu que algo que você aprendeu na escola era mentira? Sabe aquela sensação horrível quando você percebe que confiou em alguém que te enganou? Pois é, prepare-se, porque hoje você vai sentir isso de novo. Os Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, talvez nunca tenham existido. Isso mesmo que você ouviu. Imagine descobrir que Santa Claus não existe, só que aos 30 anos, e sobre história. Aquela dorzinha no peito, aquele sentimento de que você foi feito de bobo. É exatamente isso que você vai sentir agora. Uma das 7 maravilhas pode ser a maior mentira já contada à humanidade. E você engoliu essa história toda a vida. Você lembra de ter visto aquelas imagens lindas dos jardins na escola? Árvores verdes enormes penduradas no ar, cascatas caindo do nada, um paraíso no meio do deserto? Todas inventadas, todas mentira. Nenhum tijolo foi encontrado, nenhuma pedra, nada. Zero evidência física de que essa maravilha existiu. E se eu te contar uma coisa ainda pior? Historiadores sabem disso há décadas e ninguém te contou. Você foi mantido na ignorância enquanto eles sabiam a verdade. Nabucodonosor II, o rei que todo mundo diz que construiu os jardins, pode ter sido apenas um bode expiatório, um cara que levou a culpa por algo que nunca fez. A verdade pode estar em outro país, outro rei, outra cidade completamente diferente. A Universidade de Oxford descobriu algo que pode mudar tudo o que você pensa que sabe sobre essa história. E spoiler, vai mexer com sua cabeça. Sabe o que é mais assustador? Quantas outras verdades históricas são mentiras que a gente engoliu sem questionar. Quantas vezes você foi na escola, prestou atenção, estudou, decorou e estava aprendendo uma farsa? Sua visão sobre educação nunca mais vai ser a mesma depois de hoje. Hoje, eu vou te contar a verdade que esconderam de você. Vou te mostrar as provas, as descobertas, os documentos que eles preferiram que você não visse. E no final, você vai decidir. Os jardins suspensos existiram ou não? Milhões de pessoas foram enganadas junto com você. Gerações inteiras cresceram acreditando numa mentira bonita, romantizada, que virou fato histórico. Mas hoje isso muda. Hoje você vai saber a verdade. Antes de começar, me conta uma coisa. Você lembra como aprendeu sobre os jardins suspensos? Foi na escola, num livro, num documentário? Comenta aí o que você sabia sobre essa história da humanidade. Saber que nosso conteúdo está chegando longe e abrindo os olhos das pessoas faz tudo ter sentido. Porque o que eu vou te contar agora vai muito além dos jardins. É sobre como mentiras viram verdades, como mitos viram fatos históricos, e como você pode estar sendo enganado sobre muito mais coisas do que imagina. Olha, essa história dos jardins suspensos é muito mais sinistra do que você imagina. A gente não está falando de um equívoco inocente, não. Estamos falando de uma mentira educacional que durou 2.500 anos. 25 séculos de pessoas estudando, ensinando, acreditando numa farsa completa. E sabe por que isso é tão importante? Porque os jardins suspensos são o símbolo perfeito de como mitos viram fatos históricos. É assim que funciona. Alguém inventa uma história bonita, essa história é repetida tantas vezes que vira verdade, e depois ninguém mais questiona. Pronto, você tem um fato histórico. Você já parou para pensar como isso acontece na sua própria vida? Quantas coisas você acredita só porque todo mundo acredita? Quantas verdades você nunca questionou porque vieram de uma fonte que parecia confiável? Os jardins são apenas a ponta do iceberg. Hoje eu vou te mostrar as evidências que provam essa farsa toda. Vou te mostrar como descobriram que essa história é mentira, quem foram os responsáveis por espalhar essa mentira e por que ela durou tanto tempo. E te garanto uma coisa, depois de hoje, você nunca mais vai engolir uma informação histórica sem questionar. Vamos seguir um roteiro que vai abrir seus olhos definitivamente. Primeiro, vou te explicar por que fomos tão facilmente enganados por essa história. Qual é o truque psicológico que fez a gente engolir essa mentira tão facilmente? Depois,
vou te apresentar quem foram os verdadeiros culpados que criaram e espalharam essa mentira através dos séculos. Em seguida, e essa é a parte mais impressionante, vou te mostrar onde estão as verdadeiras provas. Porque elas existem, só não estão onde a gente pensava que estariam. E por fim, vou te explicar como essa descoberta mudou a história para sempre e o que isso significa para tudo que você pensa que sabe sobre o mundo antigo. Mas antes de mergulharmos nessa investigação que vai mexer com sua cabeça, preciso que você entenda uma coisa. Essa não é só uma questão acadêmica. Isso afeta você diretamente. Porque se eles mentiram sobre isso, sobre o que mais eles estão mentindo? E como você pode se proteger de outras mentiras que estão sendo vendidas como verdades absolutas? Vamos começar pelo óbvio. Por que diabos a gente se apaixonou tanto por essa história? Por que os jardins suspensos mexem tanto com nossa cabeça? A resposta está na nossa própria psicologia, e quando você entender isso, vai perceber como fomos facilmente manipulados. Pensa comigo. Você está no meio de um deserto escaldante. O sol queimando sua pele, areia entrando nos seus olhos, o calor sufocante fazendo você suar até a última gota de água do seu corpo. Você está exausto, com sede, desesperado por um pouco de sombra. E de repente, no meio desse inferno, você vê algo impossível. Árvores enormes flutuando no ar, água fresca caindo em cascatas, folhas verdes criando uma sombra deliciosa. É isso que os jardins representam na nossa mente. A salvação no meio do desespero. O paraíso no meio do inferno. Por isso a gente quer tanto acreditar nessa história. Ela mexe com nossos instintos mais básicos de sobrevivência e esperança. E sabe o que é mais esperto nessa manipulação? A ideia nos seduz porque parece possível, mas ao mesmo tempo impossível. Árvores suspensas no ar. Parece mágica, mas com tecnologia avançada, talvez. Fontes de água correndo de cima para baixo. Estranha, mas com engenharia sofisticada, quem sabe? É o engodo perfeito, fantástico o suficiente para ser fascinante, mas realista o suficiente para ser acreditável. Agora vem a parte que vai te deixar ainda mais irritado. Das 7 maravilhas do mundo antigo, 6 têm provas físicas concretas. As pirâmides do Egito, lá estão elas, enormes, imponentes. Você pode tocar nelas. O farol de Alexandria, ruínas encontradas no fundo do mar. O Colosso de Rhodes, pedaços dele foram documentados. A estátua de Zeus, descrições detalhadas e evidências do local. Mas os jardins? Nada, absolutamente nada. É a única maravilha que não deixou nem um tijolinho para trás. Coincidência? Claro que não. E a descrição que nos venderam? Árvores frutíferas gigantes suspensas por correntes, cascatas impossíveis caindo do topo de terraços que pareciam desafiar a gravidade, jardins que mais pareciam florestas inteiras flutuando no ar. Sombra fresca numa região onde a temperatura chegava aos 50 graus. Um oásis criado pelo homem que fazia qualquer coisa na natureza parecer pequena. Era literalmente um sonho que a gente queria que fosse real. E sabe por que funcionou tão bem? Porque mexe com algo muito profundo na gente. A fantasia de controlar a natureza, de criar o impossível, de vencer as limitações do mundo físico. É o mesmo impulso que nos faz sonhar com carros voadores e cidades flutuantes. Mas aqui está o problema. A gente queria tanto acreditar que esqueceu de questionar. E tem gente que se aproveitou disso por mais de 2000 anos. Gente que sabia muito bem como usar nossos sonhos e fantasias contra a gente, transformando nossa sede de maravilhas numa fonte inesgotável de mentiras bem contadas. Agora chegou a hora de você conhecer os verdadeiros culpados dessa farsa histórica. E prepare-se para um choque que vai abalar tudo o que você pensa que sabe sobre fontes confiáveis. Vamos começar pelo maior escândalo de todos. Heródoto, o cara que todo mundo chama de pai da história, o homem que viveu no século V a.C. e que documentou praticamente tudo sobre o mundo antigo, nunca mencionou os jardins suspensos. Isso mesmo. O cara que falou sobre as pirâmides, sobre Babilônia, sobre Nabucodonosor, simplesmente ignorou completamente a maior maravilha da cidade,
Como é que isso é possível? Como o maior historiador da antiguidade, que estava relativamente próximo da época, não fala nenhuma palavra sobre uma maravilha que supostamente existia bem na cara dele? A resposta é óbvia: porque não existia nada para ser visto. Aí você deve estar pensando, mas então quem inventou essa história? Bem-vindos ao Clube dos Mentirosos Históricos. Primeiro temos Estrabão, que viveu séculos depois, no século I. Depois, Diodoro da Sicília, também do século I. Em seguida, Filão de Bizâncio, dos séculos 3 a 2 a.C. Todos eles séculos e séculos depois da suposta construção dos jardins. E sabe o que é mais suspeito ainda? Nenhum deles estava lá. Nenhum viu os jardins pessoalmente. Todos estavam só repetindo histórias que ouviram de outras pessoas, que ouviram de outras pessoas, que ouviram de outras pessoas. É o famoso disse-me-disse virando fato histórico. A coisa fica ainda pior quando você descobre que eles literalmente copiaram uns dos outros. Estrabão basicamente repetiu o que outros falaram antes. Diodoro pegou informações de fontes anteriores e incrementou alguns detalhes. É como se fosse um telefone sem fio que durou séculos, onde cada pessoa que contava a história adicionava um pouquinho mais de fantasia. E o último da lista, o que mais me irrita, é Flávio Joséfo. Esse cara, que viveu no século I depois de Cristo, foi quem inventou os detalhes mais específicos sobre Nabucodonosor ter construído os jardins para agradar sua esposa. Pura ficção romântica. O cara estava a mais de 600 anos de distância dos eventos e decidiu criar uma novelinha para tornar a história mais interessante. Mas aqui vem a prova definitiva de que tudo isso é mentira. O silêncio arqueológico é ensurdecedor. Os arqueólogos encontraram milhares de tabletes cuneiformes da época de Nabucodonosor. Milhares. Contratos, documentos oficiais, registros de construção, listas de gastos, relatórios administrativos, tudo detalhadamente documentado. E sabe quantos desses tabletes mencionam os jardins suspensos? Zero. Nenhum. Como é que uma obra supostamente tão grandiosa, tão cara, tão impressionante, não aparece em nenhum documento oficial da época? Como é que não existe nenhum recibo de material de construção, nenhuma ordem de serviço, nenhuma menção administrativa? A resposta é devastadora, porque tudo não passa de uma fantasia criada por escritores posteriores que queriam vender uma história bonita. É tudo baseado em disse-me-disse, em lendas que foram crescendo e sendo embelezadas a cada geração que as contava. E o pior de tudo, durante séculos, ninguém questionou. Todo mundo simplesmente aceitou que se vários escritores antigos falaram sobre isso, então devia ser verdade. Ninguém parou para perguntar: mas cadê as provas físicas? Cadê os documentos da época? Agora eu quero que você sinta pena de alguém. Nabucodonosor II. Isso mesmo, pena. Porque esse cara foi vítima da maior injustiça histórica que eu já vi. Durante mais de 2000 anos, ele carregou a fama de ter construído uma maravilha que nunca existiu. É como se você fosse lembrado para sempre por ter inventado a internet, sendo que você nem sabe mexer no computador. Vamos aos fatos reais sobre esse rei. Nabucodonosor II governou Babilônia entre 605 e 562 a.C. E cara, esse homem realmente reconstruiu a cidade de uma forma impressionante. Ele não precisava inventar jardins suspensos, porque as obras que ele realmente fez já eram absurdamente grandiosas. Quer ver? Ele construiu as muralhas mais impressionantes do mundo antigo. Muralhas tão largas que 2 carruagens podiam passar lado a lado no topo, tão altas que pareciam tocar o céu. E essas muralhas existiram de verdade, têm ruínas até hoje. A Porta de Estar, obra dele, uma construção tão linda e imponente que hoje está num museu em Berlim, reconstruída tijolo por tijolo. Você pode ir lá e tocar nela, sentir a textura, ver as cores ainda vivas depois de mais de 2500 anos. Isso sim é uma maravilha real. E a famosa Torre de Babel, que aparece até na Bíblia, ele que reconstruiu. O zigurate de Marduk era uma torre escalonada gigantesca,
que dominava toda a paisagem de Babilônia. Os arqueólogos encontraram as fundações dela, encontraram tijolos com o nome de Nabucodonosor, encontraram documentos sobre sua construção. Mas aí vem a mentira romântica, que destruiu a reputação histórica do homem. Alguém inventou que ele construiu jardins suspensos para agradar sua esposa Amitis, que tinha saudades das montanhas verdes da Média, sua terra natal. É uma história linda, romântica, que mexe com o coração. Pena que é completamente inventada. Não existe nenhum documento que prove que Amitis teve saudades de lugar nenhum. Não existe nenhum registro de que Nabucodonosor construiu jardim nenhum para esposa nenhuma. É pura ficção criada por escritores posteriores que queriam adicionar drama romântico à história. E sabe por que essa mentira pegou tão bem? Porque no mundo antigo, reis realmente usavam maravilhas arquitetônicas como propaganda política. Quanto maior e mais impressionante a construção, mais poderoso o rei parecia. Era como uma guerra de egos em pedra e tijolo. Então, quando alguém inventou que Nabucodonosor fez jardins suspensos, todo mundo achou perfeitamente plausível. Claro que ele fez isso, ele era megalomaníaco mesmo, olha só as outras coisas que ele construiu. E assim uma mentira se encaixou perfeitamente numa verdade. Mas aqui está o contraste cruel que me deixa revoltado. Nabucodonosor construiu uma cidade real, com muralhas reais, portões reais, torres reais, palácios reais. Tudo documentado, tudo com evidências arqueológicas, tudo que você pode visitar até hoje. Mas ele ficou famoso por um jardim imaginário que nunca existiu. É a injustiça histórica perfeita. Culparam o homem errado por uma obra que nunca foi feita. E durante 2.500 anos, ninguém se deu ao trabalho de checar se a história batia com a realidade. Nabucodonosor virou o bode expiatório de uma mentira que cresceu tanto que virou verdade histórica. Mas a verdade real, a descoberta que vai mudar tudo o que você pensa sobre essa história, está em outro lugar completamente diferente. Com outro rei, em outra cidade, que realmente construiu jardins impressionantes. E essa descoberta vai te deixar de queixo caído. Prepare-se para a reviravolta que vai explodir sua cabeça. Em 2013, uma pesquisadora da Universidade de Oxford, chamada Stephanie Daly, soltou uma bomba no mundo acadêmico que mudou tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. A doutora Daly passou décadas estudando textos antigos, arqueologia, e de repente teve uma percepção que ninguém havia tido antes. E se os famosos jardins suspensos não estivessem em Babilônia? E se todo mundo estivesse procurando no lugar errado há 2.500 anos? A teoria dela é revolucionária e ao mesmo tempo óbvia. Os jardins suspensos existiram sim, mas não eram da Babilônia. Eram de Nínive, capital do Império Assírio, construídos pelo rei Assurbanipal no século VII a.C. Ou seja, país errado, cidade errada, rei errado. Um erro geográfico e histórico épico que durou milênios. Pensa na ironia. Durante todo esse tempo, arqueólogos escavando Babilônia procurando pelos jardins e não encontrando nada. Enquanto isso, em Nínive, as evidências estavam lá, esperando alguém conectar os pontos. É como procurar suas chaves em casa enquanto elas estão no carro. E as provas que a Daly encontrou são impressionantes. Em Nínive, os arqueólogos descobriram um sistema sofisticadíssimo de aquedutos e canais que levavam água das montanhas até a cidade. Não estou falando de canaizinhos simples, não. Estou falando de obras de engenharia que fariam inveja aos romanos. Tem mais. Ela encontrou textos assírios que descrevem jardins monumentais em detalhes que batem perfeitamente com as descrições dos famosos jardins suspensos. Árvores exóticas, sistemas de irrigação avançados, terraços construídos em níveis diferentes. Tudo documentado, tudo com evidências físicas. Assurbanipal, o verdadeiro construtor, era obcecado por jardins e pela natureza. Os palácios dele em Nínive tinham jardins botânicos com espécies de plantas trazidas de todos os cantos do império. Ele colecionava árvores como outras pessoas colecionam selos, e diferentemente de Nabucodonosor, isso está tudo documentado em textos da época. A
descoberta mais impressionante foi um relevo encontrado no Palácio de Assurbanipal, que mostra jardins em terraços, exatamente como foram descritos os jardins suspensos. Você pode ver as árvores, os diferentes níveis, o sistema de irrigação. É como encontrar uma foto antiga de algo que todo mundo achava que era lenda. E tem um detalhe que me deixa maluco. Os assírios chamavam sua capital de Nova Babilônia em alguns textos. Então, quando escritores posteriores leram sobre jardins magníficos na Babilônia, automaticamente pensaram que era a Babilônia verdadeira, no sul, mas era Nínive, a Nova Babilônia do norte. É o erro de tradução e interpretação mais caro da história. Durante 2.500 anos, todo mundo procurando no lugar errado por causa de uma confusão geográfica. É como se daqui a 1000 anos alguém procurasse a Estátua da Liberdade em York, Inglaterra, porque confundiu com Nova York. A teoria da Dali explica tudo. Por que não acharam nada em Babilônia? Porque os textos eram contraditórios. Por que Heródoto não mencionou os jardins quando visitou a região? Porque ele nunca foi a Nínive, só conhecia a Babilônia. Parece que você gosta mesmo de história, né? Escreve aí nos comentários quem você conhece que ia gostar de descobrir essa reviravolta histórica. Porque o que vem agora vai ser ainda mais impressionante. As evidências arqueológicas que provam definitivamente onde estavam os verdadeiros jardins suspensos. Agora vamos aos fatos duros, as evidências que não mentem. E prepare-se, porque o que a arqueologia descobriu vai te deixar ainda mais revoltado com essa farsa toda. Babilônia foi escavada de cima a baixo por mais de 150 anos. Os arqueólogos encontraram de tudo: palácios, templos, muralhas, casas, oficinas, mercados, até banheiros antigos. Eles mapearam cada tijolo, catalogaram cada fragmento, reconstruíram a planta inteira da cidade. É a escavação mais completa de uma cidade antiga que já foi feita. E sabe o que não encontraram? Nenhum vestígio dos famosos jardins suspensos, nada que pudesse sustentar árvores suspensas, nenhum sistema de irrigação sofisticado, nenhuma fundação que suporte o peso de jardins em terraços. Absolutamente nada. Tem mais. Eles encontraram os jardins normais de Nabucodonosor. Jardins bonitos, bem cuidados, mas completamente terrestres. Nada de suspenso, nada de cascatas impossíveis, nada de árvores flutuando no ar. Jardins comuns para um rei comum da época. Agora vamos para Nínive, e aí a coisa muda completamente de figura. Os arqueólogos encontraram ruínas de um sistema hidráulico tão avançado que parece coisa de ficção científica. Aquedutos que traziam água de montanhas distantes, canais subterrâneos, reservatórios gigantescos, bombas d'água primitivas, mas eficientes. E tem mais. Encontraram os restos dos jardins reais de Assurbanipal. Não jardins suspensos literalmente, mas jardins construídos em terraços artificiais que, vistos de longe, pareciam estar flutuando no ar. Especialmente quando a névoa da manhã cobria os terraços mais baixos, criando a ilusão de árvores suspensas no nada. Os textos encontrados em Nínive descrevem esses jardins com uma precisão impressionante. Falam de árvores exóticas trazidas de terras distantes, de sistemas de irrigação que faziam a água subir contra a gravidade, de jardins que eram a inveja do mundo conhecido. Tudo batendo perfeitamente com as descrições posteriores dos jardins suspensos da Babilônia. E aqui vem o silêncio ensurdecedor que prova definitivamente a farsa. Em todos os milhares de tabletes cuneiformes encontrados em Babilônia, da época de Nabucodonosor, não existe uma única menção aos jardins suspensos. Nenhuma. Nem sequer uma referência indireta. Como é possível uma obra tão grandiosa, tão cara, tão impressionante, não aparecer em nenhum documento administrativo da época? Como é que não existe nenhum recibo de material, nenhuma ordem de pagamento para os trabalhadores, nenhum relatório de progresso da obra? A conclusão científica é devastadora. Os famosos jardins suspensos da Babilônia nunca existiram em Babilônia. É matematicamente impossível que uma obra desse porte não deixasse nenhum rastro arqueológico ou documental.
Mas então como essa mentira chegou aos nossos livros didáticos? Como uma farsa de 2500 anos virou fato histórico, ensinado nas escolas do mundo inteiro? A resposta vai te deixar ainda mais irritado, porque ninguém verificou. Durante séculos, todo mundo simplesmente copiou o que outros escreveram antes, sem questionar, sem pesquisar, sem exigir provas. É assim que mentiras viram verdades, pela repetição constante e pela falta de questionamento. Alguém escreveu, outro copiou, um terceiro repetiu, e de repente todo mundo sabe que os jardins suspensos existiram em Babilônia. E quando você cresce ouvindo isso na escola, nem passa pela sua cabeça questionar. Mas agora você sabe a verdade. E sabe por que essa descoberta é tão importante? Porque ela mostra como nosso sistema educacional pode estar perpetuando outras mentiras históricas que ninguém se deu ao trabalho de verificar. Agora chegou a hora da pergunta que não quer calar. Por que diabos uma mentira dessas sobrevive por 2500 anos? Por que a gente prefere acreditar numa fantasia bonita em vez de buscar a verdade? A resposta vai te fazer repensar muita coisa na sua vida. A psicologia por trás disso é simples e assustadora ao mesmo tempo. Nós preferimos mentiras bonitas a verdades chatas. Os jardins suspensos da Babilônia são uma história linda, romântica, cheia de magia e impossibilidades que mexem com nossa imaginação. Já os jardins reais de Assurbanipal em Nínive, menos poéticos, mais técnicos, mais chatos para quem quer sonhar. É como comparar um filme da Disney com um documentário da National Geographic. Os dois podem contar a mesma história, mas um vai fazer você chorar de emoção e o outro vai te fazer dormir no sofá. E guess what? A maioria das pessoas prefere chorar de emoção. Tem mais. Mitos têm uma função social poderosa. Eles unem culturas, criam identidade coletiva, dão algo em comum para as pessoas conversarem. Os jardins suspensos da Babilônia se tornaram parte da cultura geral da humanidade. Todo mundo sabe o que são, todo mundo tem uma imagem mental deles. É um patrimônio cultural compartilhado, mesmo sendo falso. E no mundo antigo, essas maravilhas funcionavam como propaganda turística antes mesmo do turismo existir. Cidades queriam ser famosas, reis queriam ser lembrados, impérios queriam impressionar inimigos e aliados. Ter uma maravilha do mundo era como ter a marca registrada mais valiosa da época. Então, quando alguém inventou que Babilônia tinha jardins suspensos, todo mundo topou a história. Claro que Babilônia tem jardins impossíveis. Olha só como é uma cidade impressionante mesmo. E quanto mais a história se espalhava, mais ela se solidificava como verdade. O paralelo com os dias de hoje é assustador. Fake news funcionam exatamente da mesma forma. Uma mentira bem contada, repetida por pessoas que parecem confiáveis, se espalha mais rápido que a verdade chata e complicada. E quanto mais gente acredita, mais a mentira parece verdadeira. Você já parou para pensar quantas coisas que você sabe são na verdade mentiras que todo mundo repetiu tanto que viraram verdade? Quantas informações históricas, científicas, culturais que você carrega na cabeça são na verdade mitos que ninguém se deu ao trabalho de verificar? A história dos jardins suspensos é só a ponta do iceberg. Se eles mentiram sobre isso durante 2500 anos, sobre o que mais eles estão mentindo? Que outras verdades absolutas são, na verdade, fantasias bem contadas que ninguém questionou? E o mais assustador, se uma mentira pode sobreviver por 25 séculos no mundo acadêmico, com historiadores, arqueólogos e especialistas, imagine quanto tempo uma mentira pode durar nas redes sociais, onde qualquer um pode ser especialista em qualquer coisa. A descoberta de Oxford sobre os jardins não é só uma correção histórica. É um alerta sobre como devemos questionar tudo, especialmente as coisas que parecem óbvias demais para serem questionadas. E aí, como você se sente agora? Irritado, confuso, com vontade de questionar tudo que aprendeu na escola? É exatamente assim que você deveria estar se sentindo. Porque hoje você não aprendeu só sobre jardins antigos, você aprendeu sobre como o mundo funciona. Você viu como uma mentira pode durar 2500 anos, viu como fontes confiáveis
transforma a fantasia em fato histórico. E, principalmente, viu como ninguém se dava ao trabalho de questionar o óbvio. Os jardins suspensos da Babilônia nunca existiram em Babilônia. Eles eram de Nínive, construídos por Assurbanipal, não por Nabucodonosor. Foi um erro geográfico e histórico que durou milênios porque ninguém verificou. Mas sabe o que isso muda na sua vida? Tudo. Porque agora você sabe que deve questionar, deve exigir provas, deve desconfiar quando todo mundo concorda com algo sem apresentar evidências. Se esta história te inspirou a aprender mais, se você acha a história da humanidade incrível, ou se simplesmente gostou de aprender um pouco mais, quero te pedir uma coisa muito especial. Escreva aqui nos comentários "Eu aprendi", ou conta como você lembrava dessa história, porque é trocando que se aprende. Se puder contribuir com o Super Thanks, ajuda muito o nosso trabalho de trazer essas descobertas para você. Se não for possível contribuir financeiramente, compartilhar o vídeo já é uma grande ajuda para mostrar que conteúdo de qualidade ainda vale a pena. E prepare-se. No próximo vídeo vou te contar mais histórias que vão fazer você questionar as estruturas da humanidade. Por que se eles mentiram sobre